Vamos nos cuidar, temos a missão de semear. Vamos nos unir, dar as mãos, amizade. Para que preciso de pés se tenho asas para voar? Essa frase foi dita por Frida Kahlo, mulher que vivenciou em sua vida muitas perdas, que vivenciou mutilações em seu corpo, que vivenciou muitos traumas no decorrer da sua trajetória na Terra. Porém, Frida não deixou de ser a grande pintora que pintou a sua própria vida, que pintou a sua história através de autorretratos, que mostraram, que desenharam, que mesmo vivendo uma vida onde parte do nosso corpo ele possa ser rompido, quebrado, mutilado, a arte pode nos trazer esperança, luta e resistência. Frida Kahlo nos ensina a ser resiliente. E nada melhor que nos tornarmos resilientes em tempos de pandemia. Hoje, a nossa aula vai homenagear esta grande mulher e terá como título Frida Kahlo, um laço de fita envolto numa bomba. Ela mesma já dissera: quase fui assassinada pela vida. Sua obra, que trazia traços surrealistas, porém para ela, que dissera: eu não pintei sonhos, eu trouxe na minha obra de arte a minha própria realidade. Mas você verá que dentro da realidade de Frida, que dentro da realidade desta mulher, havia sim muito sonho, muito desejo, muitos traços psicológicos dentro de uma vida marcada pela solidão e pela dor. Frida Kahlo viveu apenas 47 anos. Foram 47 anos de muitas desilusões, dores e mutilações. Porém, ela nunca se calou. Ela veio para o mundo, viveu e nos deixou um grande legado. Frida Perna de Pau. Vamos conhecer um pouco da arte, da linguagem e da trajetória desta grande mulher. E nada melhor que assistirmos esta trajetória através das suas próprias obras de arte. Iremos começar com a tela de Frida, intitulada Meus Avós, Meus Pais e Eu, pintada em 1936. Frida Kahlo nascera em 1907 e morrera em 1954. Foi uma pintora mexicana conhecida por seus autorretratos, de inspiração surrealista e também por suas fotografias. O que seria essa inspiração surrealista? Era um tipo de corrente artística na qual os pintores, os artistas, eles colocavam para fora, né, para as tintas, traços de sonhos daquilo que era surreal, que estava para dentro da sua mente, para aquilo que estava para a sua imaginação. E aí, vou colocar essa primeira tela intitulada Meus Avós, Meus Pais e Eu. Vocês vão ver essa aí, árvore genealógica que Frida ela vai compor, uma árvore bem desconstruída, né? Porque você vai ver algo muito psicológico composto nessa obra de Frida Kahlo, né? E aí, falando um pouco dessa genealogia de Frida e um pouco da história dela, a gente vai ver, primeiramente, na composição dessa tela, os olhares solitários dessa família, sérios, né? Vazios. A gente vai ver essa criança segurando
essa árvore genealógica que é feita como se fosse um cordão mesmo, né, umbilical, né, como se fosse veias, né, como se fosse raízes mesmo, não é? Mas raízes da vida mesmo, né? E a gente vai ver aí a mãe de Frida com um feto na barriga. Por quê? A história de Frida, ela vai ser uma história muito incomum. A mãe de Frida, Kahlo, Matilde Calderon, era de origem oaxaca, indígena, e não sabia ler nem escrever. O pai, Guilhermo Kahlo, emigrou com 18 anos da Alemanha para o México. Tanto o pai de Frida quanto seu avô eram fotógrafos. A primeira mulher de Guilhermo, Maria Cardenon, faleceu durante o parto da sua segunda filha. As duas filhas do casal foram então enviadas para um colégio interno e aí, 3 meses após o falecimento da primeira esposa de Guilhermo, no dia 21 de agosto de 1898, Guilhermo casa-se com Matilde. E aí, Frida foi a terceira filha de Guilhermo, né? E aí, das 4 filhas que Guilhermo tem. Por quê? Quando a mãe de Frida tem Frida, após 2 meses, ela engravida de mais uma menina. E aí, Frida, é como se Frida ficasse ali sozinha, né? A mãe de Frida não pode amamentá-la e é entregue a uma ama de leite que vai amamentar a Frida, e a mãe de Frida entra em depressão. E aí isso vai explicar um pouco as telas seguintes que eu vou mostrar a vocês, né? Com 6 anos de idade, Frida vai contrair poliomielite, o que vai lhe deixar com uma sequela na perna e ela ficará manca, né? Essa sequela também trará a Frida muitos desconfortos, porque ela viverá o preconceito, né? Além disso, por conta desse preconceito, Frida começa a se vestir como um menino, né? E por gostar muito de estudar, ela entra em grupos de estudo com muitos meninos também e se envolve em grupos de estudo políticos durante a adolescência, o que vai tornar Frida uma posterior militante política do comunismo no México, não é? E aí eu gostaria de trazer a tela seguinte, que vai ser a tela Meu Nascimento, né? Que vai mostrar justamente esse nascimento solitário de Frida, como se ela tivesse nascido ali sozinha, né? Na tela lê-se o abandono e o desamparo do bebê saindo do ventre da mãe praticamente sozinho, como quem nasce a depender da sua própria ação, né? Sem a participação da mãe. Você vê que a mãe está aí coberta por um tecido branco e não aparece nessa tela. Você só vê o bebê. A cena é inclusive muito forte e esse quadro ele vai testemunhar essa solidão inicial vivida por Frida já no momento do seu nascimento. Psicologicamente falando, a gente vai ver um primeiro abandono, né, vivido por Frida Kahlo. E aí, a terceira tela que eu mostro para vocês é justamente essa: Minha ama de leite e eu, não é? Vocês vão ver aí a ama de leite de origem indígena, uma enfermeira nativa que vai cuidar de Frida. Vocês verão aí que, apesar de Frida ser um bebê, o rosto é dela já adulta, porque quando Frida, o que é que ela quer demonstrar aí? Quando ela pinta, ela já é adulta. E esse rosto da enfermeira, como se estivesse com a máscara funerária pré-colombiana, cobrindo o rosto da mulher, mostra justamente a tristeza de Frida por não se lembrar do rosto da mulher que a amamentara durante a sua primeira infância, né? E aí a gente vai ver mais uma vez a angústia de Frida demonstrada nesse quadro. Aí, vejam que sempre Frida está trazendo temas psicológicos, temas profundos,
e subjetivos que está para justamente a tendência surrealista da época, bem como a técnica que ela utiliza do jogo de cores presentes na obra. E aí, a tela que eu irei mostrar posteriormente é o ônibus que Frida compõe em 1929. Essa tela, ela vai demonstrar um fato ocorrido também na vida de Frida, muito triste e que irá marcar a trajetória de Frida para o resto de sua vida. Aos 18 anos de idade, Frida sofre um grave acidente de ônibus, o qual a deixará com marcas para o resto da sua vida. Nesse acidente, a coluna de Frida é quebrada em 3 partes. O seu pé também é comprometido e, por conta disso, Frida fica internada no hospital por mais de um ano e impossibilitada de andar, né, em cima de uma cama. Percebendo a dor, porque ela vivia constantes dores e a solidão que ela vivera dentro daquele hospital, percebam que Frida já vivia com a solidão, já viveu, né, com a solidão na infância, né, quando se acometeu da poliomielite, e agora mais uma vez o acidente aos 18 anos de idade, né? E aí é quando a mãe dela leva para ela uma tela para que ela possa pintar, e ela leva um cavalete e suspende esse cavalete para que ela possa começar a fazer suas pinturas. O pai dela leva tintas e Frida ali começa a fazer os seus autorretratos. E aí eu vou mostrar para vocês a primeira tela que Frida faz, que é essa tela aí, autorretrato com vestido de veludo. Essa tela Frida faz para o primeiro namorado que ela tem, ela dedica a ele o seu primeiro amor, né? Esse relacionamento, ele não dá certo porque o namorado dela segue para a Europa. E aí é o primeiro autorretrato que Frida Kahlo pinta ali dentro daquele hospital, certo? Vejam a tendência surrealista aí também, as ondas, né, aí como se fosse essa questão do sonho, né, o olhar de Frida distante, certo? Tudo envolto dentro dessa pintura surrealista de Frida Kahlo. E aí, quando questionada sobre qual seria a razão da sua fixação por autorretratos, Frida respondeu, sem rodeios nenhum: pinto a mim mesma porque sou sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor. Pensem, Frida ali sozinha dentro daquele hospital durante mais de um ano. Frida solitária, criança com poliomielite, ela teve a sua companhia por muito tempo, não é? Eu fico pensando nos tempos de hoje, que nós precisamos estar muitas vezes conosco mesmo, né? Em momentos de pandemia, que nós precisamos estar muitas vezes entre 4 paredes, isolados, consternados. E eu penso nos pacientes que muitas vezes precisam estar internados dentro daqueles hospitais pela Covid-19. E hoje, me aprofundando um pouco mais na história de Frida Kahlo e trazendo para a questão do mês de outubro, porque outubro é rosa, nós iremos entrar nas dores de Frida, na mutilação que ela sofrera, para falarmos do câncer de mama também. Falarmos da solidão daqueles pacientes que vivem câncer, de como um toque pode mudar a vida e de como se autoconhecer, olhar o seu autorretrato, se olhar, se perceber. Frida fez isso e talvez isso tenha mudado a sua história. E quem sabe a história de Frida não possa mudar a nossa, não é?
Seguindo um pouco mais, Frida, ainda no colegial, ela conhece o grande amor de sua vida, Diego Rivera, que será essa pintura que eu irei mostrar a vocês agora, de 1931. Esse relacionamento entre Frida e Diego, um grande pintor cubista, o Diego Rivera, foi um relacionamento muito conturbado. Porque Diego Rivera, um homem do século XX, tivera muitos relacionamentos extraconjugais, o que rendeu a Frida olhar a vida de uma forma também diferente. Primeiramente, Frida quis fingir que não via aqueles relacionamentos, até que um dia, Frida, depois de passar por vários sofrimentos, inclusive 3 abortos, que eu vou mostrar a vocês posteriormente, Frida se depara com a traição de Diego com a sua própria irmã, com a sua irmã caçula, que é esse quadro que eu irei mostrar a vocês agora. Memória, o coração. Vejam que esse quadro vai mostrar Frida, o coração furado com a lança, o coração ao chão, né, com o sangue todo derramado, um uniforme num cabide do lado, né, pendurado, e uma roupa que era o vestido de mexicana, que Diego gostava muito e que Frida deixa de usar depois que se separa de Diego, quando descobre a traição de Diego com a sua própria irmã. Eles passam por volta de 1 ano separados, né? E aí, durante esse tempo, Frida Kahlo vive vários casos amorosos também, né? Já separada fisicamente de Diego, inclusive casos amorosos com outras mulheres e com homens também. Interessante é que Diego aceitava os casos amorosos que Frida vivia com mulheres, mas não gostava muito dos casos que ela tinha com homens, né? Mas Frida se permitiu viver esses casos amorosos ao viver longe dele. Depois eles reatam e vivem uma história de amor muito tempestuosa, porque Diego não deixa de trair Frida. E aí Frida decide continuar com Diego, mas também pensa que viver para ela um amor precisa ser de forma livre também. E aí Frida também tivera um diário, porque além de pintora, Frida também é considerada uma escritora. Em um dos seus escritos ela diz assim: Diego, houve 2 grandes acidentes em minha vida, o bonde e você. Você, sem dúvida, foi o pior deles. Ela escreve isso num sentimento de muita mágoa, de muita tristeza, porque Frida sofreu muito ao descobrir a traição de Diego com a irmã dela. Depois Frida perdoa a irmã e perdoa Diego, e eles reatam e a vida segue, mas foi um trauma muito grande vivenciado na vida de Frida. E aí eu gostaria de ler para vocês um texto de Frida Kahlo, para que nós possamos entender um pouco dessa poesia de Frida. Merece um amor. Você merece um amor que a ame quando você estiver despenteada, aceitando as razões que a fazem acordar rapidamente e os medos que não permitem que você durma. Você merece um amor que faça com que você se sinta segura, que a ajude a conquistar o mundo ao pegar em sua mão, que sinta que seus braços se encaixam perfeitamente com sua pele. Você merece um amor que deseja estar ao seu lado, visitar o paraíso apenas olhando os seus olhos e que nunca fique entediado lendo suas expressões. Você merece um amor que a ouça cantar, que a apoie todas as suas loucuras, que respeite sua liberdade, que acompanhe seu voo, que não a deixe cair. Veja que amor livre Frida fala. Será que esse tipo de amor realmente existe?
Ou será que muitas vezes as mulheres são aprisionadas por um amor que não deixa elas serem elas mesmas, que não deixa elas viverem suas próprias loucuras? Mas Frida falou desse amor, né? Frida talvez não tenha vivido esse amor com Rivera, mas ela ansiou por esse amor e nos deixou um legado, que nós pudéssemos lutar por esse amor. Sim. E aí, gente, eu falei para vocês que Frida vivera 3 abortos espontâneos. E aí eu quero mostrar a vocês uma tela, o Hospital Henry Ford, quando ela foi para os Estados Unidos com Rivera e ela engravidou lá. E ela teve a notícia que o médico disse que talvez ela pudesse sim ter essa gravidez, já tinha sido a 2ª gravidez de Frida, de parto cesariana. Porque quando Frida sofreu o acidente de ônibus, o útero também foi comprometido, foi perfurado, né? E aí Frida, lá nos Estados Unidos, começa a sangrar, é internada e passa mais de 1 mês no hospital, quando perde novamente essa criança. E aí vejam, né, essa tela, os abortos espontâneos, né, Hospital Henry Ford. Como essa tela é surrealista, gente, também, como se do corpo de Frida estivessem saindo os órgãos, né? Vejam como é psicológica e surrealista. E aí vem, a partir daí, deste ano, uma série de acontecimentos tristes vão ocorrer na vida de Frida Kahlo. O 2º aborto ocorre em 4 de julho de 1932, né? E aí, no dia 3 de setembro, ela descobre que a mãe estava gravemente doente no hospital. E aí a pintora regressa para o México para acompanhar a família. No dia 15 de setembro, sua mãe falece vítima de câncer de mama. E aí, por isso que hoje eu gostaria de falar sobre o combate a essa doença que fez tanto Frida sofrer por perder a sua genitora dessa doença, né, acometida por essa doença. Em 1932, após a morte da mãe, foi a vez de Frida adoecer. Depois de muito sofrimento, a pintora teve os 5 dedos do pé direito amputados e voltou a sofrer mais outro aborto, gente. Que aí foi o 3º aborto de Frida. E aí ela disse que tornou-se pintora para demonstrar a sua dor e que a pintura a salvou, né? Frida trava um trabalho contínuo de recomposição de sua imagem, uma luta pela restauração, o que talvez justificaria a sua obsessão por autorretratos. Diz a artista: não estou doente, estou partida, mas me sinto feliz por continuar viva enquanto puder pintar. Frida encontrou na arte o seu caminho, né? A sua utopia. E nunca deixou de lutar, gente. Frida lutou pelo país. Frida lutou pela sua história. Frida lutou. Aí Frida fala: pode-se inventar verbos? Quero inventar um. Eu te céu. Assim minhas asas se tornam enormes para te amar sem medidas. Frida Kahlo. Apesar de Rivera, Frida o amou. Chegou a dizer que Rivera fora o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu céu, o seu tudo. Todos os poemas de amor que ela fizera fora para ele. A sua última tela fora para ele. E aí, eu vou expor essa tela para vocês, que inclusive é um pouco engraçada. Autorretrato com o retrato de Diego no peito e Maria entre as sobrancelhas. O último, autorretrato de Frida.
O quadro de Diego no peito e a Maria entre a sobrancelha, pintado no ano da sua morte, já vai mostrar essa questão mais borrada, mas das linhas imprecisas, porque já denuncia a degradação física de Frida. Frida tivera sua perna amputada, né? Eu falei que ela tivera os dedos dos pés, depois ela tivera a perna amputada também. Gente, e aí eu gostaria de fazer um paralelo com as mulheres que sofrem de câncer de mama, que muitas vezes têm a sua mama amputada pelo câncer que corrói a mama, né? E aí a importância ali do toque, né? Do exame, da prevenção deste momento, né? Frida sofreu o acidente, né, de ônibus, mas quantas mulheres sofrem dessa doença e a gente sabe que preveni-la hoje, naquela época a mãe de Frida não tinha o que a medicina tem hoje, mas hoje nós temos muito avanço na medicina. E aí Diego vai aparecer, voltando para a tela, Diego vai aparecer aí no peito de Frida, né? Na figura o sol simula Jesus Cristo e com muito senso de humor, na sua testa ela retrata uma atriz, Maria Félix, uma das amantes de seu marido. No dia 13 de julho de 1954, a pintora veio a falecer com apenas 47 anos. Alguns apontam que a causa do seu falecimento foi embolia pulmonar. Outros supõem que tenha sido a consequência excessiva de analgésicos por conta das dores. Frida tomava muitos medicamentos, né? E aí muitos dizem que ela tomou muitos e alguns falam inclusive na tese do suicídio, mas nada comprovado. Frida teve uma vida dura, difícil, mas uma vida que nos traz muitos ensinamentos. Ela nos deixou um legado, ela nos deixou a sua arte, a sua história, para mostrar que tem luto, mas tem luta, tem dor, mas tem vida, e ela continua. E aí, gente, eu gostaria de ler um poema de Hilda Hilst. Hilda Hilst, que é uma poetisa da nossa literatura, falando agora em literatura, arte da palavra, estávamos falando de Frida Kahlo, mais propriamente nas artes plásticas, também na arte da palavra, porque ela também escreveu, mas agora vamos falar também de uma escritora que vai se destacar, de uma artista que vai se destacar pela literatura, pela arte da palavra, Hilda Hilst, que vai trazer essa erotização, assim como Frida trouxe sua erotização através dos seus autorretratos. Hilda Hilst vai trazer sua erotização através da palavra. Frida, que não tinha beleza no corpo porque tinha o seu corpo desconstruído pelo acidente, pela doença, pela poliomielite, ela se reinventou e se tornou bela através da sua arte. E de que beleza nós estamos falando? Não é? Hilda Hilst também vai falar sobre isso. E vai falar sobre dor, sobre vida, sobre transcendência, sobre morte, sobre Deus, sobre criação. Poemas malditos, gozos devotos. Dói-te as veias? Pulsaram, porque fizeste do barro os homens. E agora dói-te a razão? Se me visses fazer panelas cuias e depois de prontas me visse conhecê-las a ponto a um grande fogo até fazê-las desaparecer, dirias que sou demente louca. Assim fizeste aos homens, me deste vida e morte. Não te dói o peito? Eu preferia a grande noite negra a esta luz irracional da vida. Hilda Hilst. A escritora está aqui questionando o seu lugar no mundo, as indagações de suas angústias, esse desespero, essa agressividade, essa busca pelo ser, que talvez, muitas vezes, a própria Frida Kahlo teve. Mas mesmo sofrida,
ela nunca se calou. E o da Hilst recorre à imagem do corpo nos seus questionamentos, no barro que é composto o corpo, que é feita a matéria, para questionar o ser. O autorretrato de Frida Kahlo, o barro feito o ser humano, para questionar a dor, o ser humano, o que é, o que somos, para onde vamos, de onde viemos. E o que podemos fazer para mudar tais dores? E aí, gente, eu gostaria de dizer a vocês, onde está a nossa beleza? Onde está a beleza feminina? No toque? No ser? No rosa? Por que outubro é rosa? Frida Kahlo, que não se calou, mesmo estando partida, quebrada, mutilada. Eu quero mostrar a vocês algumas imagens agora de mulheres que lutaram e que continuam lutando pela vida, por mostrarem seu corpo nessas campanhas. Eu posso mostrar os seios no Facebook. Autoexame. Proibido é não fazer. Esta primeira mulher. Esta segunda. Eu posso mostrar os seios no Instagram. Autoexame. Proibido é não fazer. Olha a beleza dessas mulheres. Gente, mesmo mutilada, lutando pela vida. Enquanto você chora por seu cabelo estar armado ou liso demais, por estar gordo ou magro demais, por ter o seio grande ou pequeno demais, ou por qualquer outra coisa banal, ela sorri por estar viva, e aposto que vive mais feliz que você. E antes de terminar, eu gostaria de mostrar a vocês mais uma tela de Frida Kahlo. A Árvore da Esperança. Mantenha-se firme. Nessa tela, Frida havia acabado de sair de uma cirurgia mal sucedida. Veja ela deitada na cama, com a coluna sangrando, com cicatrizes. A gente vai ver aí dois cenários. No cenário em que Frida está iluminada pelo sol, mas partida e sangrando, ela está sobre o sol asteca, onde eles se alimentavam pelo sangue humano, pelos sacrifícios, não é? E do outro lado, ela está saudável e forte, segurando o seu próprio colete cervical sobre a lua, símbolo da feminilidade. E na bandeirinha, ela vai dizer justamente assim: a árvore da esperança, mantenha-se firme. E é o que eu digo para a gente hoje. Precisamos nos manter firmes em tempos de luta, sempre firmes. Para terminar, eu gostaria de ler uma frase de Cecília Meirelles, mais uma mulher, para nos representar no dia de hoje. Pus meu sonho no navio, e o navio em cima do mar. Depois, abri o navio com as mãos para o meu sonho naufragar. Em tempos de pandemia, um toque pode salvar a sua vida. Com as mãos, a gente pode fazer o sonho do surrealismo, dos autorretratos, daquilo que foi dor, se tornar algo bom, para que a gente faça da nossa vida algo positivo sempre. Então, em tempos de pandemia, um toque pode mudar sua vida. Até a próxima aula. Rosa de janeiro a janeiro.